Maria Cristina Poli. Pondé, dentro do que você acaba de falar, eu queria me fixar ali na questão da ciência. A gente chega nesse ponto que a gente está aqui, dessa situação no mundo inteiro, que a ciência, como valor nesse século XXI, está sendo muito questionada. É quase que uma guerra entre a ciência e a estupidez, vamos dizer assim. Eu queria, tirando o networking, tirando todos os exageros que pessoas da ciência podem ter cometido no decorrer de toda essa luta contra a Covid, como é que você avalia essa questão, essa luta da ciência contra a estupidez humana, que vai desde quem não vai vacinar, quem duvida, enfim? Olha, eu acho que a racionalidade humana é uma experiência muito recente na espécie. A espécie tem, fazendo um número redondo, 250 mil anos, sem os nossos ancestrais. Estou falando, a gente podia estar aqui igualzinho, nós batendo um papo há 50 mil anos atrás, biologicamente como a gente é hoje, é isso que eu me refiro. E para fazer também uma conta redonda, a gente pode dizer que assim, a razão tal como a gente conhece tem uns 2.500 anos na Grécia para cá. A racionalidade não é um universal. A gente acha que é, mas não é. E tampouco a ciência, que surgiu ainda depois. Então, eu acho que a ciência é um empreendimento que ele não pegou completamente. Então, eu não estranho que isso aconteça. Não pegou no entendimento? Não pegou na sociedade totalmente. Ela avançou muito em termos técnicos, as pessoas assimilam os resultados, algumas, mas o nível fabulador continua o mesmo. Por exemplo, para deixar claro o que eu quero dizer. Imagine que você pega, esse argumento é um recurso metodológico que se usa muito no estudo de pré-história. Imagina que você pega uma nave espacial e você vai até uma região do Oriente Médio, 7, 8 mil anos atrás, e você fala a língua, tipo assim, por acaso, que a gente não tem a mínima ideia qual era, mas assim, você fala a língua e você chega num lugar que era casa e templo ao mesmo tempo, porque não tinha diferença entre as funções. E as pessoas lá tinham o hábito de cortar cabeças de criança, botar nos cantos, enterrar. E você vai perguntar para essas pessoas, por que vocês fazem isso? Provavelmente a resposta você não entender, porque eles deliravam o tempo todo. O nível mítico, a mistura entre realidade e aquilo que é imaginado como sobrenatural. As pessoas acreditavam piamente de que quando você sonhava com o morto, era o morto mesmo que ia te visitar. Uhum. Esse é um dos fundamentos da crença na imortalidade da alma. Hoje mesmo, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, eu tenho certeza que provavelmente metade da população acredita, quando sonha com o morto, que foi o morto que veio visitar. E isso atravessa a ciência? Isso atravessa o ser humano. E a ciência fica como uma espécie de superfície, né? O entendimento científico, porque a ciência não oferece respostas no sentido de por que você morre. A resposta é mecânica. O ser humano, você vê que tem pessoas que têm diplomas, para ser bem clichê, doutorado, e é contra a vacina. Tem gente assim. Então, eu acho que a ciência, do ponto de vista técnico, para pensá-la enquanto instituição, a resposta de várias vacinas, numa velocidade recorde, com todos os problemas, é um sinal de que a ciência está indo bem, do ponto de vista de resultados, até então. Então, a ciência vai bem, cumpre a sua missão. Agora, o debate, não tomo vacina, não acredito nessa, a outra foi não sei o quê. Já na vacina aparece. Outra coisa que eu acrescentaria, Paulo, é o seguinte: a expectativa, todos nós que trabalhamos na mídia ao longo desse tempo todo, durante a pandemia inclusive, se olhar detidamente, vai perceber o que o público espera da ciência é senso comum. O público quer que a ciência diga quando eu posso andar de elevador, quando eu posso entrar em avião. O público quer que a ciência diga exatamente como funcionam anticorpos. Ninguém sabe. A imunologia não sabe com precisão, inclusive nesse caso dessa pandemia. Então, a ciência ela é muito lenta pelo procedimento dela, ela depende de muitos trabalhos, conjectura, experimentação, refutação. Só que isso funciona em vários níveis institucionais. E o público que assiste isso quer uma resposta definitiva. Ele quer saber exatamente como funciona o vírus. Não se sabe com certeza. E o senso comum em relação à ciência é: a ciência vai responder para mim com a mesma segurança que eu tenho
de que o Evangelho fala da minha salvação. Então, eu entendo que eu continuo achando que a ciência é um grande invento fundamental, quase tudo, longevidade, né? Maior qualidade de vida física, a ciência nos deu um monte de coisa, sem nenhuma dúvida. Eu não estou pondo em dúvida isso, mas eu acho que há uma abordagem por parte do público de senso comum da ciência. Pensa que a ciência é uma coisa que não é. Walter Longo.